E, deputada Andréia, a gente já é tradicional aqui no Acesso Livre a gente abrir com uma pergunta que o pessoal fala, nossa, que difícil essa pergunta, é uma pergunta às vezes de ouro também, sobre o conceito de direitos humanos. A gente sabe que não há um conceito único, cada pessoa, a partir da sua vivência, da sua trajetória, carrega uma perspectiva. E eu queria te ouvir o seu conceito sobre os direitos humanos, pensando na sua história, na sua atuação também na política. Eu não trabalharia só com conceito não, mas a tarefa que me cabe nesse contexto social que eu vivo, né, mulher negra, moradora de periferia, mãe solo, é dizer que eu estou ali para enegrecer os direitos humanos. A Carta de Direitos Humanos é uma carta ainda branca, que avança no discurso das pessoas brancas, é apropriada pela extrema-direita, né? Foi se apropriando desse discurso, mas o cotidiano de quem é preto, de quem mora na favela, de quem mora na periferia, é ainda a negação dos direitos humanos, como se a gente não fosse humano. Então, nosso papel hoje é enegrecer e tentar humanizar o povo negro. Total. E é uma construção contínua também, né, deputada? Sem dúvida, né, nós estamos falando do cotidiano das pessoas, de não ter transporte público, do pulão no ônibus para conseguir trabalhar, de perder o emprego, quem mora na região metropolitana perde porque a passagem é cara, de deixar os filhos sozinhos em casa, criança cuidando de outra criança para as mães conseguirem trabalhar. Nós estamos falando do cotidiano das pessoas mais empobrecidas e vulnerabilizadas que os direitos humanos não alcançou. Uhum. E eu queria te ouvir muito sobre a sua trajetória política, né? Na sua luta em prol dos direitos humanos. Começou bem antes, né, de ser eleita deputada. Olha, eu falo que é do dia que eu nasci, né, assim, a luta das mulheres negras por pra conseguir viver, né, nós estamos falando de violências institucionais que acontecem na maternidade, né, as mulheres negras é que recebem menos anestesia na hora do parto, estão no subemprego, né, eu comecei a trabalhar com 12 anos como empregada doméstica, e eu trabalhava na casa de família, como se eu não tivesse família, mas eu cuidava de idosos com 12 aninhos, né. Hoje, 12 anos, está lá no ECA que é criança, mas já trabalhava em casa de família, assim, gerações e mais gerações da minha família viveram nesse trabalho que não tem remuneração direito, não tem direito trabalhista, não tem sábado nem domingo, né, tem hora de chegar, mas não tem hora de sair. E eu passei boa parte da minha infância morando no bairro Concórdia, aqui em Belo Horizonte, numa favela, no Beco do Abacaxi. Então, assim, a realidade de quem vive, nesses lugares invisibilizados é também se tornar invisível, né. Não é contado, não existe. Então, eu só cheguei no partido político com 35 anos, depois de ter feito faculdade, eu fiz ProUni, então, o espaço social que a gente militava é a Igreja Católica, né, que é o trabalho com as pastorais, é esse o espaço político, o espaço público de quem vive na periferia e em famílias muito conservadoras, né, também, assim. Política não era lugar de mulher, né, e a gente não é nem convocado pelos partidos a disputar a eleição. Então a gente entrou com o pé na porta, se organizando pelos movimento social, muito movimento de moradia, a luta por sem teto, sem terra, e foi me aproximando do espaço através da faculdade. Então, a universidade é fundamental também para a gente romper com essa com 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 esse distanciamento do povo negro, do povo da periferia, com os espaços institucionais como a política. Com certeza. É muito bom te ouvir, deputada, porque a gente percebe que é um processo de construção de luta que tem muita gente por trás também, né? Exatamente, assim, eu sou porque somos, assim, eu jamais estaria aqui se não fosse a Marcha das Mulheres Negras em 2015, que agora 10 anos depois a gente foi para as ruas novamente. Eu não seria ninguém se não fosse os movimentos de moradia, a SEBS, né, a Comunidade Eclesial de Base, também na Igreja Católica, que foi rompendo com a lógica da igreja fechada, né, e se abriu, foi para os morros, favelas. O trabalho
às vezes, assistencial, mas que foi fundamental dos vicentinos, né, de ir nas casas das pessoas, oferecer cesta básica, acolher os que precisam. Isso me formou. O sujeito político que eu sou hoje é esse sujeito que passou por todos esses espaços formativos, né? Eu comecei falando, na abertura aqui do programa, do desafio, né, de ser um defensor e uma defensora de direitos humanos. Teve uma pessoa que eu entrevistei aqui uma vez, que foi sobre a pauta mesmo, sobre defensor de direitos humanos. Ela falou assim, olha, ninguém acorda querendo ser um defensor de direitos humanos, né? Porque é algo extremamente difícil. E você acabou sendo incluída em um momento no programa de proteção. Queria que você relatasse um pouco, porque tem tudo a ver com a temática da nossa discussão de hoje, que é a questão da violência política e de raça também, né? Que é algo muito presente na esfera política. Nunca se esperou que uma defensora de direitos humanos pudesse ser alvo dos direitos humanos, ou da política de direitos humanos, né? É por isso que eu falo que o trabalho nosso é enegrecer a política, porque, historicamente, a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia tinha homens brancos, e que mesmo assim sofreram perseguições por defender direitos humanos. E aí associar sempre o defensor de direitos humanos é aquele que cuida de bandido, né? Como se acesso à água potável não fosse direitos humanos. Mas aconteceu comigo de estar na presidência de Direitos Humanos e houve uma chacina aqui em Minas Gerais. O Batalhão de Operações Especiais mataram 20 pessoas e há relatos de que as pessoas estavam dormindo quando elas foram baleadas pelo Estado. Então, todas elas morreram numa operação policial que é catastrófica. Qualquer operação policial que leva à morte uma das pessoas precisa do Ministério Público investigar. Isso é a coisa mais normal. E todos os presidentes de Comissão de Direitos Humanos também tomariam a mesma posição que eu tomei, que é acionar os órgãos de justiça para ver se houve abuso de poder e é isso, né? O racismo institucional, a violência de Estado nessa incursão da polícia. E isso foi motivo das ameaças. Só em rede social foram 3.500 mensagens de abusos e todas elas associadas. Gosta de bandido, leva para casa, bandido bom, bandido morto, tchutchuca do PCC, coisas ofensivas à pessoa sem nenhum argumento político para discutir a pauta. E ameaças de morte que vinham por telefone, por e-mail, por carta, que chegou diversos meios, mas todos eles dizendo que esvaziar um revólver na minha cabeça, como tinha feito com Marielle Franco. Isso é um absurdo tão grande, porque quando a gente fala, tem gente que não acredita nisso que aconteceu, né, deputada? E aí a gente vê como que o discurso de ódio tem ganhado cada vez mais força. Né? As redes sociais, às vezes, levam um debate raso, com respostas muito simples para problemas que são muito mais complexos, né? Eu me posicionei contrário à chacina que houve no Rio de Janeiro recentemente, né? Mas 120 pessoas falando que está combatendo o tráfico, né? Não é verdade. E prova disso que a própria, uma emissora aí, mostrou que os policiais utilizaram dessa operação para levar revólver, levar droga, levar equipamentos que eles vão depois vender para os próprios traficantes, né? Então, tem uma corrupção por trás que demonstra que aquele cenário ali é um cenário para vender para a política, para dar mídia, é um espetáculo programático, levando pessoas pobres, sacrificando pessoas pobres. Então, minha posição sobre segurança cidadã não passa de forma alguma em armar o cidadão, ou muito menos a atuação letal da Polícia Militar. Só recapitulando aqui para o nosso ouvinte, essa chacina aqui em Minas Gerais, que foi uma operação conjunta, né? Polícia Militar, Rodoviária Federal e o BOP, foi em 2021, em Varginha, né? Foi exatamente, né? E mataram 20 pessoas, não deixou nenhuma viva, nem para seguir com as investigações. E depois o próprio Ministério Público, os órgãos de justiça chegaram a indiciar todos os policiais que participaram, porque foi um despejo de tiros absurdo, e isso sai do bolso do contribuinte. É importante saber, bala é caro e é o povo que paga. Realmente, realmente.
Deputada, vamos aproveitar que a gente está falando bem dessa questão do cenário da segurança pública. Eu queria que a senhora falasse para a gente sobre a situação das pessoas privadas de liberdade aqui no nosso estado, né? A gente tem o segundo número, né, de pessoas em situação de privação de liberdade aqui em Minas Gerais. São mais de 66 mil pessoas. A gente tem denúncias de óbitos suspeitos, tortura e maus tratos. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre esse cenário, pensando principalmente no complexo penitenciário de Ribeirão das Neves. Sim, o maior complexo penitenciário do estado está em Ribeirão das Neves, né? Uma cidade carente de muita política pública. Nós estamos falando, a passagem é muito cara para vir para Belo Horizonte, as pessoas ainda vêm trabalhar aqui, e a cidade dita como cidade dormitório, né? As pessoas vão para lá só para dormir e voltar para o trabalho. Mas sim, tem 7 presídios em Ribeirão das Neves. A Drummond é o caso mais grave, onde teve mais de 30 óbitos só esse ano. Nós estamos falando que é um número alarmante de pessoas que estão sendo exterminadas dentro do sistema. As denúncias de tortura, falta de alimentação, restrição do acesso à água, porque os presídios superlotados são prédios antigos, então a quantidade de água na caixa d'água não atende à quantidade de pessoas que são privadas de liberdade. Então tem controle da água, controle da comida, superlotação e esse incentivo ao extermínio. Então, muitas pessoas que morreram esse ano tinham chegado no presídio há menos de um mês, uma semana. Então, assim, é um incentivo do Estado, quando ele não dá uma resposta a esse encarceramento em massa. Então, falta comida, falta água, falta trabalhadores. Há um aumento de policiais penais contratados, que também não é o ideal, deveria ser concurso público, formação continuada, né, para garantir que não haja violação de direitos humanos e a corrupção que acontece dentro do sistema. Mas, além disso, os trabalhadores também da assistência, psicólogo, médico, é praticamente zero. Hoje, os presídios vivem desse médico emprestado dos municípios. Então, assim, é um incentivo do governo federal que manda recursos para o município separar uma equipe técnica para atender o sistema prisional. Então, não tem médico, não tem dentista. Então, você imagina uma pessoa encarcerada com dor de dente, sem dipirona, que é só diazepam que distribui, né? Então, é para levar ao colapso, né? E as pessoas estão adoecendo no sistema. E é algo que a gente sabe que acontece, fica tão invisibilizado, e aí fica o nosso questionamento. O que o governo do estado tem feito para isso, né, para poder tentar mudar um pouco essa realidade? Não tem feito quase nada. Não tem feito nada. Alguns presídios foram pintados para o lado de fora, né? É isso, assim, mascarar, né? Nós temos um governo hoje que não gosta de servidores públicos, ataca os servidores públicos, persegue, não investe no serviço público, a ideia é privatizar. Recentemente, tanto o governador como o secretário estiveram visitando El Salvador, né, o modelo de sistema prisional lá, que é totalmente inconstitucional, né, dificulta a presença de visitas, o que está previsto na ALEP, né, que é a Lei de Execução Penal, a garantia da presença da família, né, no processo de ressocialização, e aí ele viaja, leva toda a equipe para ver o modelo torturante que é de El Salvador, como se aqui já não estivesse vivendo situação de extrema tortura. Então, a gente tem provocado o governo do estado no sentido de garantir pelo menos acesso à alimentação saudável do sistema. E o que a gente tem percebido é que quando havia cozinhas nas unidades prisionais, quando o indivíduo privado de liberdade, ele mesmo cozinhava, evitava um pouco a comida estragada e respeitar pelo menos também a lógica regional de você poder comer algo que é típico da sua região. Isso também aumentava e garantia com que as pessoas pudessem comprar da economia solidária, comprar da agricultura familiar. Isso tudo faz girar uma economia que hoje está totalmente parada, né? A comida no sistema prisional já foi... a gente já provocou a Assembleia Legislativa para abrir uma CPI. Nós estamos falando de 10, 15 milhões por mês. Muito dinheiro de uma alimentação que já chega estragada, com bicho, que é isso que a gente pôde constatar em várias visitas. E nós trouxemos o Conselho Nacional
do Ministério da Justiça para acompanhar essas visitas, e foram constatados de fato. O translado da comida demora tanto a chegar no sistema que quando chega já chega azeda e já com varigeira andando na comida. E isso sai do bolso do povo. É isso, assim, não o sistema prisional, ele além de ser adoecedor, inconstitucional, né, isso o STF está dizendo, é um estado de coisas inconstitucionais, ele ainda serve para controle da pobreza. A resposta para a pobreza, para a falta de política pública, é encarcerar. As pessoas hoje estão no sistema prisional, não tem o nome do pai na certidão de nascimento. Não, com menos de 30 anos já não tem dente na boca, não completou o ensino fundamental. Então, essa pessoa já nasceu condenada. O Estado só aprisionou, né? Mas a condenação veio no dia que nasceu. E, deputada, pensando aí na sua trajetória, né, junto às comunidades tradicionais, principalmente indígenas e quilombolas, como é que a gente pode olhar para o cenário dos direitos das pessoas indígenas e quilombolas aqui no nosso estado, pensando na questão também da mineração, né, que é um grande desafio aqui para Minas Gerais? O cenário não muda do sistema prisional, né? Há um Estado que nega os direitos das comunidades quilombolas. Nos últimos anos, a gente percebe que não houve nenhum movimento do governo do Estado no sentido de garantir a abertura de escolas quilombolas, a manutenção das escolas indígenas, muito pelo contrário, né? São prédios hoje que, quando conseguem alguma melhoria, com emenda parlamentar. E é importante dizer que emenda parlamentar não é política. Política de Estado é aquela que chega na lei orçamentária e que todo ano é executado. Se a gente tem acompanhado a lei de execução, a LOA, a lei orçamentária, não tem previsão de construção de escola nos últimos 10 anos. Não tem abertura, ampliação do atendimento de saúde. Nós estamos falando, pelo contrário, né? O governador ele quer privatizar os hospitais, a gestão dos hospitais regionais. Eu estou falando disso tudo porque parece que política para quilombola e para indígena é coisa folclórica, né? Não estou falando disso, não. É acesso à saúde, é acesso à água potável, é acesso aos direitos, acesso à terra. Quem não tem acesso à terra não tem política. Para você, por exemplo, conseguir Minha Casa Minha Vida, a prefeitura ela precisa se inscrever, mas ela tem que ter um terreno legalizado. Se no estado de Minas Gerais a gente vê ainda fazendeiros ocupando terra de forma a concentrar essas terras à mão de poucas famílias, isso significa que você não tem terra nem para política pública. E o que mais sofre com isso são os povos indígenas e os povos quilombolas, que desde 1500 estão aqui produzindo, tem terras produtivas, mas segue sendo perseguidos por mineradoras e a negligência e a omissão do Estado e não garantir o mínimo para que elas possam sobreviver. E, deputada, eu queria que a senhora falasse também da importância dessas escolas estarem nos territórios. É muito retrocesso essas pessoas saírem dos seus territórios para poderem estudar, ter acesso, né, à saúde ou qualquer outro tipo de política pública também. Eu acabei de conversar com a reitora, a Sandra Goulart, nos recebeu, e a gente falando da importância de ter livros didáticos produzidos para que, específicos para as comunidades quilombolas, que o papel, infelizmente, das escolas públicas ainda reproduz o racismo institucional, desconsiderando os saberes dessas comunidades. Então é importante eles estudarem dentro da comunidade para não ter essa ruptura entre o saber tradicional e o saber que formal da escola pública, né? Elas precisam ser complementares, né? E o pior da comunidade, quando sai para estudar, é não voltar para a comunidade, né? Então, assim, é a forma de evasão da comunidade, do abandono dos quilombos, é justamente fazer com que o jovem quilombola tenha que vir para os centros da cidade estudar, se afastando da família, se afastando do vínculo comunitário, e dois problemas grandes. Primeiro, que a comunidade depende dos mais jovens, inclusive para defender o território. Nós estamos falando de uma guerra silenciosa, ataques de drone, perseguição de fazendeiro, de mineradora, jogam veneno nos quilombolas por meio de drone. Então, eles ficam ali defendendo seus territórios e
perdendo um pouco seu saber quando vem para a cidade. Então, assim, a luta por manter as escolas, que são escolas que não são o mesmo modelo da escola da capital. Nós estamos falando a formação seriada, onde que, alunos de várias idades, muitas vezes, compartilham o mesmo espaço. Os professores têm que ser da comunidade, que isso gera renda, gera emprego e ainda ajuda a manter a tradição e, com isso, não perder esse saber dos ancestrais. E, por último, eh eh, a gente tem percebido também que o racismo, ele é institucionalizado e ele reproduz no discurso das escolas formais, que não reconhecem, inclusive, a língua mantida pelas comunidades. Nós temos várias comunidades quilombolas que ainda usam a língua de nações Banto e Iorubá, como nos terreiros também. Então, o Brasil é bilíngue, trilíngue, porque Machaca Lisa acabou de defender um doutorado aqui na UFMG em língua própria. Mas como é que a gente devolve isso para a comunidade? Nós falamos de livro didático com a língua da comunidade, que é uma forma de manter essa riqueza cultural que tem em Minas Gerais, preservando a comunidade e gerando emprego e renda e protegendo esse território, porque não vai ter território para a gente titular se continuar essa ausência de falta de emprego, o jovem tendo que sair para estudar e vai para São Paulo, trabalhar em casa de família para conseguir estudar. Isso tudo é uma perda enorme e é por isso que a gente, ao defender as comunidades, primeiro é o território e depois as demais políticas. Com certeza. Deputada Andréia, a gente está no dia 1º de dezembro, né? Bem simbólico essa data, porque já está quase acabando o ano, já está indo embora. A gente falou de muitas coisas aqui agora, mas eu queria saber de você, assim, de algo que a senhora viu e falou assim, não, vale a pena a minha luta em prol dos direitos humanos. É muito difícil, é um desafio muito grande, imagino que está ali todo dia, né, muitos ataques, mas o que ficou, assim, se pudesse escolher para esse ano de 2025, da sua luta, que valeu a pena, assim, que ficou marcante? Nós teremos Canjerê agora em dezembro, né? Entre os dias 4 e até o dia 7. Nós estamos na terceira edição do Canjerê, vai ser no Parque Municipal, a feira em que os povos quilombolas trazem o excedente, né, que produz tanto de artesanato, agricultura, também as festas. Então vai ter muita manifestação cultural e mostra o quanto é rico os territórios quilombolas, né? Rico em minerais, é um povo que conhece bem o ouro, que conhece bem as riquezas e consegue pensar num desenvolvimento econômico sustentável. Parece que é contraditório, mas não é. Tradição não é contradição, não contradiz ao desenvolvimento. Eles estão desenvolvendo, respeitando a religiosidade. Eles têm um calendário cultural próprio, eles têm um calendário festivo próprio, né? Então, assim, enquanto houver uma comunidade quilombola indígena, o capitalismo não venceu e a gente vai mostrar isso com a feira. Mas a gente também tem feito um trabalho que tem dado muitos frutos com os congadeiros. O estado de Minas Gerais tem cerca de 3.500 irmandades. Cada irmandade tem várias guardas de congado. Então, você pode chegar na cidade, tem 30 guardas de congado, 3 irmandades. Então, nós estamos irmanados, preparados para ocupar o poder e nós temos hackeado o Estado para que o povo se prepare para ocupar o poder, né? Com muita estratégia, com muita oração, com muita macumba. E a gente tem aprendido que isso tudo é estratégia de guerra e eles usam muito bem e tem avançado. Então, eu estou aprendendo no compasso das comunidades tradicionais, que o tempo é outro, o calendário é outro, mas sabem muito bem o que querem e estão conseguindo. Verdade. Deputada, só a temática desse ano do Festival Candirê, que é muito bonita, né? Quilombos contra os impactos da mineração, direito ao bem viver. Exatamente, assim, e a consciência de que a mineração não traz nenhum benefício para as comunidades tradicionais, nenhum, nenhum. Empregos é o mínimo, terceirizado, olhar caminhoneiro trabalhando dia e noite, ganhando o mínimo, a riqueza que eles arrancam da terra vai para outros países. Então, Minas Gerais continua vivendo a lógica colonizadora, a gente não conseguiu alcançar a soberania, então é que a gente ainda é
pública desses países europeus. E as comunidades quilombolas sabem que quanto mais você gera emprego e renda nessas comunidades, você consegue dizer não para a mineração. A gente consegue dizer que os territórios podem desenvolver sem a presença do extrativismo desse formato que é colonizador, que é abusivo, que é violento com as mulheres, com as crianças. Basta ver o posicionamento da CEO lá da Lithium, né, que usou as redes sociais, usou a imprensa para dizer que é um povo atrasado, perdido e que as crianças eram mula. Associar as pessoas negras a animais é a coisa mais retrógrada que o racismo fez, o racismo científico, né? Dizer que a gente não tinha capacidade intelectual e a gente vai demonstrar isso com um trabalho que vai aparecer no Cangerê, vai aparecer na Rota do Rosário, vai aparecer no encontro de comunidades tradicionais, de terreiro, de que a nossa tecnologia é extremamente avançada e por isso que eles invadem o nosso território. Com certeza. E esse outro estava na COP30, né? Estava na COP30, né? Quem convidou? Pois é, deputada. Vamos seguindo aqui, a gente já está finalizando a nossa entrevista. Vou deixar o espaço aberto, para você deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes. Esse programa que debate, fala muito sobre os direitos humanos. Deixo o espaço aberto para a senhora deixar uma mensagem. E dizer que, olha, direitos humanos está na prática no nosso cotidiano, né? Nós estamos lutando contra a venda da Copasa, isso é direitos humanos. Nós estamos lutando contra a privatização do lixo, com a defesa de que o novo marco de saneamento ele não pode autorizar de forma alguma, né, que o lixo seja entregue para uma empresa cuidar. Nós estamos falando, tem associação de catadores que já tem experiência para isso. Nós estamos defendendo direitos humanos quando defende o direito de uma mãe enterrar o filho que morreu dentro do sistema prisional. Hoje o Estado não se responsabiliza nem com a pessoa que morre dentro do sistema. Avisa a mãe em casa, muitas vezes a centenas de quilômetros de distância do sistema prisional, para ir buscar o filho para enterrar. Ela não tem condições de pagar o ônibus para ir. Então, a realidade do sistema prisional é muito cruel, é cruel com os trabalhadores. A gente vê hoje muita gente se afastando do trabalho porque é um lugar adoecedor. O policial penal tirou a própria vida na frente dos presos. Então, nós estamos falando de cuidar de gente. E é indiscutível que os direitos humanos ainda precisa pensar nas pessoas negras e nas mulheres como aquelas que mais sofrem as violações, e por isso é para todos. Com certeza. A gente segue discutindo, viu, deputada? Não acaba por aqui, não. Né? Essa temática é tão importante, rica também. Muitos desafios. E o ano de 2026 está chegando. Já deixo o espaço aberto para novamente voltar, tá bom? Ai, que ótimo. Obrigada. Nós agradecemos.